E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar o nosso podcast e eu convidei uma pessoa muito especial, que é uma consultora na área de alimentos, para a gente poder falar um pouco mais sobre a consultoria na área de alimentos, entender como é que funciona, como é que é esse mercado de consultoria. E então eu convidei aqui a Michele Fabre, ela é consultora na área de alimentos, eu acho que vai ser bem válido esse papo, né? Para vocês saberem, então, quais são os desafios, como é que é essa área mesmo, trabalhando tanto dentro do estado como no país como um todo, né? E como é que está, então, essa área de alimentos e de consultoria, tá bom? Eu espero que vocês gostem. A Michelle, ela é formada em engenharia de alimentos e ela também é engenheira de segurança do trabalho. Eu vou deixar a Michelle se apresentar, né, Michelle? Oi, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui conversando com a professora Maíra, falar um pouquinho dessa área de consultoria de alimentos, consultoria de forma geral, que é muito importante, né? Que eu acho que deve ser cada vez falado mais e fortalecida o mercado. Bom, como a Maíra disse, a minha formação base é engenharia de alimentos, mas eu também sou engenheira de segurança do trabalho. Tenho experiência na área de biossegurança, auditora da ISO 9001, então a gente também trabalha bastante essa área de gestão de qualidade. E vamos conversando aí um pouquinho sobre a área. É um prazer receber você, tá? Seja sempre bem-vinda. Acho que a gente vai Obrigada. ter muito assunto para vários podcasts, né? Ai, Esse que vai ser bom. só um, acredito. E primeiro, né, eu acho que a curiosidade de todo aluno que sai, tanto da engenharia de alimentos, até o pessoal da área técnica, né? Porque no Instituto a gente tem técnico em alimentos também, que é o curso, e outras áreas afins, nutrição, enfim. Acho que a maior curiosidade das pessoas é saber como que é ser um consultor, né? O que a pessoa precisa ter, o que ela precisa fazer, enfim. Queria que você explanasse um pouco melhor para a gente como é que é essa área, porque às vezes a pessoa tem vontade de ser consultor, mas o que precisa, né? O que de fato sair da faculdade e o que precisa para ser um consultor, porque é um trabalho mais, vamos dizer assim, depende muito da pessoa, né? Diferente de uma empresa que Sim, você com vai lá, certeza. né, é contratado, assina carteira e você tem aqueles afazeres. Já o consultor, ele precisa aí ter uma dinâmica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre Sim. isso. Como é que é ser consultor? Primeiramente, o consultor ele precisa ser um pouquinho proativo, mesmo que ele não tenha essa característica, ele vai ter que ter habilidades aí para estar desenvolvendo essa proatividade. Porque assim, quando você vai se tornar um consultor de alimentos, você não vai ser só o consultor, você vai gerir toda uma empresa. Então, você vai ser o consultor, você vai ser o RH, você vai ser o comercial da empresa. Então, você não vai na empresa só fazer um trabalho técnico, você vai ter que formatar uma proposta, você vai ter que negociar essa proposta. Você vai ter que, de repente, fazer acordos durante esse, esse contrato de trabalho, aditivos de trabalho, né? Você vai ter que cobrar a empresa. Então, assim, vai ter que ter um molejo ali em relação a todos esses pontos, né? Na área de alimentos, né, a gente tem muitos consultores, engenheiros de alimentos, tem um campo maior de trabalho, porque você pode trabalhar questões de segurança alimentar, qualidade, produtividade, enfim, layout, rotulagem, desenvolvimento de produto. Então, assim, tem um leque muito grande para o engenheiro de alimentos trabalhar, mas também para os técnicos, a gente também vê muito nutricionista nessa área de consultoria na área de alimentos, a parte de segurança do trabalho também, para quem tem aí atuação na área de segurança do trabalho, também está não diretamente na área de alimentos, mas também tem as consultorias específicas para a segurança do trabalho, né? Inclusive a parte de biossegurança que ela mescla ali com a parte sanitária, que envolve um pouco a área de alimentos, e também a segurança do trabalhador. Então, assim, tem um leque muito grande. Normalmente se prega muito que você acabou a faculdade, que você já pode fazer consultoria. Normalmente isso se prega muito em quem está fazendo o curso. Nada te impede. Mas assim, eu com a experiência que eu tenho, que tenho visto de mercado e etc., a gente sempre fala que é bom você ter um pouco de experiência na área de atuação. Porque senão você vai entrar muito cru, você já não vai ter talvez aquele feeling de negociação. Então você já não vai ter toda aquela segurança do negócio, da gestão do negócio, né? Porque você tem toda uma gestão, você tem marketing, você tem a persona que você quer atingir, o seu público,
Aí você também não ter, talvez, essa segurança de ter atuado um tempo, né, na prática mesmo. Então, ali, quando você está oferecendo uma consultoria, você está agregando, você está demonstrando para o profissional, para a empresa que você está atuando, como deve ser feito tal coisa. E para isso você tem que entender bem, você tem que ter uma expertise naquilo, né? Então, Como é que é assim, feito, né, Mi? Tem que como que é saber, né? feito. E, assim, não é só aquela receitinha de bolo, porque vão aparecer imprevistos, ou a empresa não vai dispor de tudo aquilo que é necessário para desenvolver aquilo perfeitamente, e você vai ter que adequar a realidade daquela empresa no que precisa ser feito. Então, assim, cada empresa dispõe de uma tecnologia diferente, cada empresa dispõe de um recurso diferente, e aí você está ali para dizer com que os recursos que ela tem, como ela vai alcançar aquele objetivo, seja aí na segurança alimentar, seja no desenvolvimento de produto, seja na melhora da produtividade. Então, você tem que saber o que você está oferecendo para a empresa. Aí tem duas questões assim importantes, que é a questão da consultoria e da assessoria. Eu gosto de deixar um pouco claro esse assunto, porque se confunde. Então, a consultoria, ela é uma orientação que você vai fazer para a empresa, seja ela ali verbal, mensal, pontual, e assessoria é quando você vai participar da execução daquele trabalho. Então, vamos supor, eu orientei a empresa a fazer de tal forma, mas eu vou lá, eu vou fazer parte desse processo, eu vou desenvolver um documento para essa empresa, né? Ou eu vou ir lá, então você vai pôr a mão na massa junto com a empresa. Então são coisas diferentes, tá? Outro campo importante também aí dentro dessa atuação é a responsabilidade técnica. Então também tem as empresas que precisam de um responsável técnico para estar ali assinando o seu processo Que é uma outra junto com a coisa, né? Que é empresa. o E já é RP que você uma está outra falando, né? coisa. E aí a responsabilidade técnica, o número de horas trabalhadas, a atividade que você vai desenvolver dentro da empresa, depende qual que é o ramo da empresa e qual que é o conselho, tá? Isso é bem determinado por cada conselho e por cada ramo de atuação da empresa. Então, são vários leques diferentes. Queria deixar Então, isso claro assim. acho que uma coisa legal para deixar claro para quem está assistindo é que uma coisa é você ser consultor, outra coisa é você ser um responsável técnico, que são duas coisas diferentes, né? São Você diferentes. pode prestar consultoria para uma empresa, mas você pode não ser a RT daquela empresa, né? O responsável Exatamente. técnico, você não assina, Exatamente. né? Não vai assinar pelaquela produção, você não vai ter responsabilidade sobre aquilo, você vai estar ali contribuindo com a sua expertise dentro daquele processo, dentro daquele modelo de negócio que você fechou, dentro do escopo, né? Então, ali quando você vai você vai fechar o negócio com a empresa, vocês vão fazer um termo de abertura do serviço, onde vai estar detalhado todo o escopo que vocês vão trabalhar ali dentro. É importantíssimo isso. Ali vai ter as horas trabalhadas, o que vai ser trabalhado, não deixar nada de boca, para que depois não seja cobrado algo que não foi bem delimitado. Ah, entendi. E quais são os desafios que você acha, assim, Primeiro, assim, pelo que você falou, dá a entender, que eu entendi, né? Eu não trabalho, nunca trabalhei com essa área, é que a gente tem o aluno, quando ele sai, né, da faculdade, recém-formado, é interessante ele fazer um estágio primeiro, ele ter essa segurança para trabalhar, essa segurança para poder, então, ser um consultor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande você pegar uma empresa e ter que fazer todo um plano, né, ali de negócios. Então, assim, é importante essa pessoa ter uma experiência prática dentro da indústria ou até mesmo trabalhando com um consultor, como estagiário, para ele poder depois, posterior, no futuro, ele poder, então, ser consultor, né? O ideal. É o ideal. Não é uma exigência, mas é o Sim, ideal. Seria o cenário ideal você ter ali uma experiência prática já munida do seu conhecimento técnico, né? Munido das expertises de mercado. Então, assim, nada que não é assim, eu preciso ficar 10 anos, 5, 3 anos. Não é tempo de serviço. É dedicação, é experiência, é entender, ter um pouco do feeling de como funciona e o que você vai oferecer, porque você está ali para oferecer uma solução. Você tem que garantir o seu serviço, né?
Uhum. E como que é esse mercado de trabalho aqui no estado de Mato Grosso? Primeiro vamos falar de estado, né? Depois, se você puder falar também de Brasil, que eu sei que você não é de Mato Grosso, né? Você é de São Paulo, então você deve ter aí Sim, essa visão de lugares diferentes, tão distintos, né? Mas primeiro sim. falando de Mato Grosso, o que você acha, Vou assim? falar Como é um que é pouco o mercado? geral, fora, assim, não sou do Mato Grosso, mas eu tenho uma experiência profissional aqui, Já é né, Mato bem Grossense. ampla, é mato-grossense, já adoro, mas eu sou de São Paulo, a gente também tem a oportunidade de participar de algumas feiras internacionais, conhecer produtor de outros países, né, e ver como isso também acontece em outros lugares, não só fora do estado, mas também fora do Brasil, e também até a gente troca a experiência com alguns colegas de outro estado, mas enfim, nós temos alguns cenários assim. Vamos supor, hoje para você prestar consultoria para o negócio, a gente tem duas situações específicas. Aqui no Mato Grosso, a gente tem um pouquinho de deficiência com a cultura, a consultoria de forma geral na área de alimentos, segurança do trabalho, essa consultoria mais especializada, com nichos mais especializados, ela não está tão bem difundida quanto em outros estados mais desenvolvidos, talvez. Uhum. Desenvolvido, eu falo a cultura e o acesso a consultorias. Então, tem lugares que já é de praxe você buscar empresas de consultoria, buscar consultores para desenvolver o seu negócio. Aqui Uhum. no Mato Grosso a gente tem mais de forma gerencial, né? Então, quando você pensa em partes administrativas, contábeis, você vê isso, mas em partes técnicas específicas é muito pouco. Então, assim, tem que ser explorado esse mercado, tem que ser demonstrado mais. E quem vai fazer isso não é o empresário, são os próprios consultores que têm que desmistificar isso, né? E outra coisa que às vezes vê com dificuldade, que a gente vê muito, poxa vida, eu fui lá na empresa, tentei fazer um serviço, o pessoal não faz, tem resistência, o pessoal só quer comprar o serviço para dizer que tem, engavetar. Mas assim, eu sempre falo, a gente tem que observar qual que é a necessidade do cliente. Porque essas empresas, as pequenas empresas principalmente, que talvez são as mais carentes de serviço de consultoria, ela tem vários gargalos, várias dificuldades. E quando você vai na empresa, tem que fazer um diagnóstico da empresa, né? E aí você vai ver tudo que cabe de consultoria para ela e você vai apresentar para o empresário. Só que você não tem que ter assim, foco no cliente, é foco do cliente. O que aquele cliente precisa naquele momento? Então, assim, às vezes você fez um diagnóstico lá, fala, nossa, o cara tem problema de estoque, o cara tem problema de boas práticas, o cara tá sem rotulagem para o produto dele adequado, e aí você quer já enfiar aquele pacotão nele, e aí ele não quer nada daquilo, ou ele não pode, naquele momento, contratualizar tudo aquilo, ou nem entende a necessidade daquilo. Então, você tem que ver como que você vai ajudar aquele empresário a alavancar o negócio dele para que ele possa, então, contratualizar o restante do seu serviço e ajudar ele a desenvolver o negócio dele. Então, tem que ter um pouco dessa mentalidade. Porque às vezes a gente também coloca muito a culpa na empresa e não entende como o negócio dela está funcionando. Se você não for ajudar o empresário, ele não vai dar valor no seu serviço. Ele vai ver só como um custo a mais, como uma obrigação, né, como uma condição sanitária. Só ter que pagar ali, vai ser aquele dinheiro triste que ele vai pagar. Agora, se você ajudar ele a alavancar o negócio dele, aí vai ser diferente. Por exemplo, você vai numa Eu empresa... entendi, só desculpa te cortar, Não, mas é que pelo que eu entendi que você está querendo dizer é que às vezes o consultor ele entra com uma visão de modificar tudo, né? E a gente sabe que tudo isso tem um custo. Então, eu sim, acredito que o consultor ele tem que ter essa visão também de ser parceiro do empresário, né? De exatamente. verificar o que ele pode investir, o que você pode melhorar para ele primeiro capitalizar recurso, para daí você continuar fazendo modificações junto com o empresário. Então, e às vezes Isso, acontece de ter um embate, né? O é. consultor fala, tem que ser assim, e o empresário fala, mas eu não posso assim, né? E a Então, acho gente que que tem detém essas. do conhecimento técnico, você olha aquilo e você fala, é um absurdo. Nossa, isso aqui é um absurdo. Só que esse absurdo está há muitos anos funcionando. Então, assim, aquela empresa está funcionando e ela quer melhorar. Por isso que você está lá, por isso que ele abriu a porta para você estar lá. Então, assim, só que ele precisa, às vezes, capitalizar e fazer coisas a curto, médio e longo prazo. Então, vamos supor, às vezes você foi lá e encontrou um problema de fluxo de produção, de layout de produção na empresa da pessoa.
mas ela também está precisando de fazer rotulagem porque ela quer colocar o produto dela no mercado. O que você vai arrumar primeiro? O fluxo de produção ou o rótulo dele para que ele consiga lançar o produto dele no supermercado, distribuir o produto para capitalizar ou fechar o acordo, né? Porque a partir do momento que ele tem o rótulo, ele já consegue fechar o acordo. Então, assim, e aí já fazer os demais serviços. Então, assim, tem que ter um pouco dessa visão, e não só aquele ferro e fogo. Não que não é para ter a importância da segurança alimentar, pelo contrário, a gente defende muito a questão da segurança alimentar e todos os outros itens. E o consultor, ele tem o dever de deixar isso bem claro no seu diagnóstico, explicar detalhadamente para o empresário, mas ajudar ele a escolher o serviço que vai capitalizar ele primeiro e colocando os outros nos próximos passos, entendeu? Uma via de mão dupla. Então, assim, tem um mercado muito grande para ser explorado, mas tem que saber explorar o mercado e tem necessidades de consultores aqui no estado como um todo e no Brasil também. E tem que saber fortalecer, a gente precisa unir forças e fortalecer esse mercado para não ficar só como os chatos, sabe? O Lineu Silva da Grande Família vai lá só para dar problema. Então, assim, a gente vai para resolver problema. Sim, eu acho que você falou tudo, né? A questão de resolução. E uma coisa só que eu queria pontuar da sua fala, porque às vezes pode ser mal interpretada, que a gente sabe que hoje em dia, né? Sim, todo mundo interpreta de várias maneiras diferentes. Essa questão que você falou, a gente não está falando aqui da pessoa não ter segurança alimentar, pelo contrário, né? A gente está só mostrando como é que funciona na prática, né? Você está falando, né? E uma coisa importante, assim, que vejo muito, quando falo assim, consultoria de alimentos, as pessoas só pensam em boas práticas, qualidade, segurança alimentar, às vezes ainda se confunde segurança alimentar com qualidade, porque elas são complementares, né? E na área de alimentos. Então, assim, existe N outros nichos para ser explorado. Você não precisa só também, vamos supor, eu não quero oferecer consultoria em todas as áreas. Você pode pegar um nicho específico, você pode pegar um nicho de produtividade, de programação de produção, que você vai gerir, sabe, a produção da pessoa ela vai gastar menos, ela vai ter uma rotatividade melhor. Então, tem vários nichos para você trabalhar. Então, Michelle, eu queria aproveitar e pegar um gancho nisso que você está falando, né? Que você está falando de que a pessoa, o consultor, ele tem que ter essa empatia, ele tem que se colocar também no lugar do empresário, até porque ele está ali para auxiliar o empresário, não para ter confronto, né? Para resolver problemas, para auxiliar na resolução. Queria aproveitar e pegar esse gancho para perguntar, então, quais são as dicas que você daria aí para um recém-formado, né? Além, lógico, dessa questão que a gente já falou, que é primeiro trabalhar na área, fazer um estágio bacana, né? Isso. Conhecer o processo, ver que área, né, que ele vai se atuar. Mas assim, quais as dicas que você daria, né, nesse sentido? Além do que já foi pontuado aqui pela Maíra, então assim, fazer um planejamento, sabe, realmente, um plano de negócio. Não é só sair assim e falar assim, sou consultor de alimentos, sair como autônomo. Não, faça um plano de negócio, mesmo que você for trabalhar sozinho, faça um plano de negócio como se fosse uma empresa. Entenda quem que é o cliente que você quer atender. Você não precisa querer sair atendendo, pegando todas as oportunidades. Você pode escolher o nicho que você quer atuar. Então, assim, o que você se identifica melhor, o que você tem facilidade, o que você tem paixão, né? Então, escolha os produtos que você quer desenvolver, descreva esses produtos, precifique esses produtos, né? Coloque o preço nele, faça um planejamento e depois você começa, então, a trabalhar a estratégia de venda e atendimento desses produtos. E outra, veja a sua capacidade de atendimento, né? Então, assim, eu quero vender um produto, 2 produtos, 3 produtos, vamos supor. Um exemplo, quero vender treinamento, eu quero vender manual de boas práticas e eu quero vender um plano de gerenciamento de estoque, superficialmente. Quero vender esses 3 produtos. Então, assim, já descreva ele como que vai ser, quantas horas você precisa para desenvolver esse trabalho no cliente, quantas vezes você precisa nele, qual o valor você vai cobrar, se você quiser colocar, depende se a empresa é de tantos funcionários, né, vou precisar de mais tempo, então desenhe isso e pense, bom, num mês, se eu trabalhar sozinho, eu tenho capacidade de atender quantos clientes de cada um desses itens. E aí você já faça todo esse planejamento, já precifique, e você já vá fazer essa venda já com a sua capacidade delimitada, entendeu?
São muitos, né? Eu queria até aproveitar e te perguntar, porque eu já vi no seu Instagram, né? Que eu olho, eu te sigo lá, inclusive vou deixar aqui sua rede social para o pessoal que quiser seguir Ótimo. também. E eu já vi que você fez vários cursos até fora do país, né? Então eu queria que você pontuasse assim, se existem cursos aqui em Mato Grosso, bons cursos, se realmente a pessoa tem necessidade de sair para outros estados. Queria que você deixasse aí a sua visão Olha, em relação a isso. hoje, com essa realidade de pandemia que a gente está vivendo, a gente pode fazer cursos do Brasil todo, bons cursos, tudo via remoto, né? Então, assim, depende. Bom, alguns cursos mais técnicos a gente não encontra em Cuiabá, infelizmente. Vamos supor. Eu quero fazer um curso de ISO 9001, eu quero fazer um curso mais especializado de APPCC, ou de produtividade. Difícil a gente encontrar, ou assuntos regulatórios, um concurso que tem um know-how que vai valer a pena seu dinheiro e seu tempo. A gente não encontra, mas assim, cursos que eu precisei para São Paulo, que eu precisei para outros, para Curitiba, para outros estados, hoje estão sendo oferecidos via remoto. Então a gente assim, tem boas instituições que estão fazendo esses cursos de, inclusive até de certificadoras, né? Que não fazia online, estão fazendo agora. Eles falam que é o semipresencial, né? Que é essa aula ao vivo e tal. Mas, assim, agora, cursos gerenciais, a gente tem o próprio Sebrae aqui, que faz vários cursos gerenciais também. Temos várias instituições aqui em Cuiabá. Então, assim, aproveitando isso que a gente essa conversa, né, eu gostaria que você falasse agora para o empreendedor. Por que que o empreendedor, né, o dono do negócio, ele precisa de um consultor? É importante para ele ter esse consultor dentro da sua empresa. Gente, o consultor é a pessoa que está altamente capacitada e especializado para resolver os problemas que ele precisa. Então, os problemas técnicos, quem tem essa capacidade é o engenheiro, é esse consultor de alimento. Então, assim, ele vai ali para solucionar o problema. A empresa está com um problema e o grande papel é solucionar esse problema. Então, assim, um engenheiro ali, ele estuda 10 anos para resolver o seu problema em 30 minutos, entendeu? Consultor, né? Então, você fica ali 10 anos desenvolvendo uma técnica para resolver rapidamente o problema da empresa. Então, o seu trabalho é isso, você tem expertise em solucionar e resolver problemas com todo o seu conhecimento técnico e com toda a sua experiência. Outra coisa que eu vejo também, que eu percebo, é que muitas vezes a pessoa pode estar pensando, mas eu tenho engenheiro dentro da minha empresa, né? Para que eu vou contratar um consultor? A questão é que, às vezes, o seu funcionário, né, colaborador, como a gente chama hoje em dia, né? O seu colaborador, muitas vezes, ele não tem nem a coragem de chegar para você e apontar algum problema, porque ele tem medo de perder o emprego. E também, às vezes, ele já está ali, naquele ambiente, ele já está acostumado. É que nem a gente na casa, nossa casa, né? A gente já está acostumado com a nossa rotina, com a nossa casa. Agora, se uma pessoa de fora entra na sua casa, ela vai ter percepções diferentes e ela vai ver coisas que às vezes você nunca parou para pensar e nunca viu. Ferramentas específicas para ele. O trabalho dele é esse, né? O trabalho do consultor é esse. Ele tem todo o estudo dele é voltado para isso, é para ir lá identificar. Ele vai com esse olhar, né? Identificar quais são os gargalos e prover da solução. Então, acho que para finalizar, foi um assunto incrível, sim, é um assunto muito extenso, né? Mas para a gente poder finalizar o nosso papo, eu quero agradecer primeiro, Michele, né? A sua disponibilidade aqui numa sexta-noite. Se bem que agora a gente está em pandemia, então a sexta-noite é em casa, né? Mas é um assunto sempre gostoso de falar e eu que fico grata de poder contribuir também. Quero ver muitos consultores novos por aí para a gente fortalecer esse mercado e também quem quiser entrar em contato comigo, a Maíra vai deixar aí as minhas redes sociais, fiquem à vontade. Tá? Finalizar, eu acho que quem pode ser consultor na área de alimentos? Bom, hoje na área de alimentos, a gente tem várias profissões, né? A gente tem nutricionista, tem engenheiro de alimentos, a gente tem médico veterinário, tem técnico em alimentos. O que muda de uma profissão para outra, tem pessoas, outros profissionais que têm especialização nessa área, né? O que muda é, assim, a sua atribuição. Então, assim, o engenheiro de alimentos, ele vai ter um know-how para oferecer ele de produtos. Então, ele é regido pelo conselho e ele vai ter um teto para ele trabalhar dentro da área dele.
conforme as suas especializações. E isso para cada área. Então, o técnico de alimentos, ele vai poder oferecer consultoria de alimentos, mas ele vai ter o limite até onde ele pode ir, até onde o conselho permite. Para nutricionista, para veterinário, a mesma coisa. Mas, de forma geral, dependendo da área, sim, todas essas profissões podem atuar na área de consultoria de alimentos, desde que tenha conhecimento, expertise, né, e consiga desenvolver um trabalho dentro dessa área de consultoria. Abrangente, porque, assim, como eu falei, tem várias ferramentas, né, então, assim, quem pode trabalhar com segurança alimentar, né, quem pode trabalhar, talvez, ali com biossegurança, quem pode trabalhar com gestão de qualidade, entendeu? Então, assim, já muda totalmente o escopo. Talvez gestão de qualidade você nem precisa ter uma formação técnica na área de alimentos para trabalhar com gestão de qualidade. Pelo contrário, pode ter formações totalmente dispareia. Então, assim, depende de qual o conteúdo que ele vai oferecer. Agradecer, tá, a sua participação. Muito obrigada, foi um papo muito legal. Eu acho que tem mais conteúdo para a gente poder falar, mais papos aí pela frente. Dá para a gente falar de rotulagem, que eu sei que você é craque nessa área, e agora a gente teve várias alterações, né? Sim. Recentes, em 2020. Dá para a gente falar da pandemia, como é que foi esse processo. Mas a gente vai deixar, então, para um próximo vídeo, para não ficar tão extenso, né? Então, qualquer dúvida também, podem passar para a professora Maíra, qualquer coisa ela me repassa, que a intenção é contribuir. Eu fiquei muito feliz de participar e acho que vão nos ver mais vezes por aqui, né, Maíra? Falando de outros assuntos. Com certeza, Michele. E você, já se inscreva aqui no Professora Maí FMT para não perder nenhum podcast.